tocar na questão, para poder falar um pouco, tocar um pouco na questão do modernismo, da Semana de Arte Moderna, trabalhar um pouco mais o conceito da alteridade e da identidade, né? No último encontro, eu falei também um pouco da passagem de um discurso de dominação, né, e até um discurso de perpetuação da violência, que estava na lógica do colonizador, né, dos povos que colonizaram as outras culturas, e isso é, de alguma forma, inevitável, né? É o preço que se paga por o processo civilizatório, você se submeter a um processo de colonização, né? Com o melhor e com o pior, com a barbárie, que a gente sabe que a barbárie foi produzida, e também como uma espécie de movimento de antropofagia, vamos dizer assim, a gente poder devorar os traços do outro, elaborar e cuspir, vamos dizer assim, a nossa diferença, né? Marcar nesse outro a nossa diferença, a nossa rasura. Eu quase que digo indiferença aqui, porque é preciso uma certa indiferença mesmo, né? Você precisa se despojar das paixões para se separar do outro, ao mesmo tempo poder aproveitar aquilo que o outro escreveu como marca na tua história. Então, o movimento antropofágico, eu estou vendo aí como a antropofagia como um ato ético, né? De você se apropriar do outro, ao mesmo tempo se separar para marcar a sua diferença. Renata, ético ou estético? Ético, ético. Teve a dimensão estética da Semana de Arte Moderna, que eu não vou entrar muito aqui hoje. Eu vou convidá-los a me escutar na próxima sexta-feira, que eu vou falar sobre Macunaíma, e talvez eu possa falar um pouco mais no Psicanálise e Arte da questão estética, mas a antropofagia, aquele movimento que, de alguma forma, foi marcado na Semana de Arte Moderna de fevereiro, né, de 22, em São Paulo, foi uma tentativa de nos separarmos, não só pela viés da estética, mas da política, da herança dos nossos, tanto do nosso colonizador, né, da nossa língua, da língua falada no Brasil, que era a língua de Portugal, assim como da cultura importada, né, de uma França e de uma Europa, tomada pela cultura da Belle Époque e de uma cultura erudita, né, e introduzir nessa cultura a nossa brasilidade, né, alguma coisa que foi de tentar recuperar a transmissão oral, mas além da transmissão escrita, da língua que sempre habitamos, de recuperar a transmissão oral, a língua materna, e produzir uma espécie de heresia, de rasura nessa herança dos nossos colonizadores, né? Então, a criolização da língua, que você falou também no último encontro. Eu toquei na criolização da língua, mas, como eu disse, o Brasil ele não produziu uma criolização da língua, foram em alguns guetos, principalmente na Bahia, né? Lembrando, para quem não estava aqui, que eu toquei no conceito de criolização da língua, eu até fiz uma heresia, assim, chamei de crialização, porque a criolização é um processo em que os colonizados, eles se apropriam da língua do colonizador, né? Eles fazem quase que uma antropofagia, eles se apropriam dessa língua e criam uma língua própria que é transmitida numa comunidade. É diferente do dialeto, né? De você falar um dialeto. Então, a criolização, você se apropria, introduz os sons da sua própria língua, né? Da língua nativa, e funda uma nova língua. O Brasil, predominantemente, isso não aconteceu. Nós nos submetemos à língua da coroa portuguesa, né? No Brasil, foi falado o português de Portugal durante muito tempo.
É óbvio que havia algumas subversões nos quilombos, mas, predominantemente, a gente não fez uma criolização como aconteceu, por exemplo, nas Antilhas ou no Caribe, como esse poeta que eu comecei a mencionar aqui, o Eduardo Glissant, ele fala que ali sim houve uma criolização da língua. Isso é um conceito que eu preciso estudar um pouco mais, mas eu quis só fazer essa distinção, e aproveitando a antropofagia, porque a Semana de Arte Moderna, com todas as críticas que tem essa Semana de Arte, ela foi uma tentativa de rasura, de produzir uma heresia à língua do nosso colono, à cultura e também um movimento político, de uma certa separação, né, de todo esse conhecimento importado, né, que vinha a nós, sobretudo dos movimentos da França, da arte, para introduzir aí a nossa brasilidade, digamos assim. E quando eu fui escrever a chamada para esse encontro, né, que eu fiquei pensando 100 anos de psicologia das massas e análise do eu, e 100 anos onde a gente comemora a Semana de Arte Moderna, né? E aí eu fiquei tentando fazer a conexão, porque o que Freud, lá, 100 anos atrás, avisava ao mundo, né, dos riscos, né, de no social e na política, os grupos se sustentarem cegamente no amor, se relacionarem em torno de um ideal cego a um líder, né, ao amor do líder, como Freud diz, colocar na figura, no ideal do líder, um traço dele, e eleger isso como um amor cego, isso produz psicologias de massas, onde o sujeito perde a sua singularidade, perde a sua capacidade de pensar e fica mais submetido, né, ao pior, né, a práticas fascistas, à tirania e ao totalitarismo. Então, o Freud, de alguma forma, vem advertir com Psicologia das Massas a importância, essa é uma leitura que eu faço, da gente reestabelecer a importância de estabelecer laços democráticos, né, onde você está referida à representação, às ideias de um ideal colocado por um dado grupo, uma dada sociedade, né, que a democracia permite um pouco a sustentação das diferenças dentro de um ideal, né? Ele vem chamar atenção para isso, para que você não caia nesse amor cego de um líder, né? E, ao mesmo tempo, no Brasil, o que se passa é uma tentativa de separação de um ideal de cultura, de social e de estética, para que a gente encontre a nossa brasilidade, a nossa singularidade, né? Então, esse movimento antropofágico que ocorre no Brasil, o Manifesto Antropofágico, né? É uma tentativa de que o Brasil pudesse, não por um viés nacionalista, se separar, jogar fora, vamos dizer assim, a herança que vem dos nossos colonizadores, mas poder estabelecer uma rasura nesse texto com as nossas oralidades, né? Isso foi muito forte, por exemplo, em Mário de Andrade, né? Já estou falando aqui da Semana de Arte Moderna, mas alguns outros autores brasileiros chamados pré-modernistas, como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, eles pregavam uma cultura absolutamente nacionalista, né? A figura do Jeca Tatu, por exemplo, do Monteiro Lobato, era tomada por um ideal nacionalista, né? Ou seja, de uma separação total desse outro que nos colonizou, né? E o que o Mário de Andrade propõe, justamente, é que a gente possa introduzir nesse texto do nosso colonizador, ou nesse saber
que vem pelo pai, né? A oralidade, a língua, a oralidade do brasileiro tirado da terra mater, da maternidade, da maternidade, né? É um tempo que antecede ao patriarcado. Bom, hoje também, quando eu estava aqui organizando a minha fala, eu encontrei, até no Facebook de uma amiga, um recorte de uma poesia que tem muito a ver com o que eu citei aqui do Ailton Krenak, né? Vou dar os créditos aqui ao autor. São 3 analistas da Escola Brasileira de Psicanálise, eu acho que de fora daqui de Vitória. A poesia é o seguinte: quando a liberdade não amanhece, nos resta a adaga poética no enfrentamento à barbárie. Os canalhas não suportam a poesia. Olha que coisa linda, né? E eu imediatamente me lembrei do George Agamben, quando ele cita que os poderes instituídos não suportam as singularidades comuns. Os poderes instituídos não suportam as singularidades comuns, né? Isso tem tudo a ver com aquilo que eu chamei, né, na último encontro, das poéticas da relação, poéticas da relação, né? Que o Eduard Glissant trabalha no livro dele, né, que diz respeito ao encontro com o outro, né, ao encontro justamente com a alteridade. Estou retomando algumas questões que a gente discutiu no último encontro. Ao encontro com o outro, com a alteridade, né? Esse outro como esse que pode produzir alguma estranheza em mim, algum abalo sísmico em mim, me colocar, produzir uma certa angústia, né? Poder escutar aquilo que eu digo, me devolver algo e que isso possa produzir alguma poética em mim. O que ele chama de poética e o que o Lacan chama não é fazer poesia necessariamente, não é fazer poesia. Poética no sentido grego de produzir algo em mim que possa modificar a minha posição subjetiva diante do outro, né? Então, o encontro com a alteridade, com o outro, o que se espera, até como uma certa utopia, né? Porque a gente produz muito mais repulsa àquilo que nos é estranho do que nos deixar atravessar, que esse encontro com o outro possa me atravessar, por mais que isso cause mal-estar em mim, que isso possa me fazer pensar e elaborar, e que eu possa produzir alguma poética, algo que seja transformador, que mude o meu modo de pensar minimamente, que eu possa ver com outros olhos. E isso é um baita de um exercício, de uma insistência, num mundo, né, que está predominantemente tomado por políticas da inimizade. O outro é tomado a priori como meu inimigo, né? Então, é me despojar a uma escuta do outro, né, para que eu possa aprender com esse outro e para que eu possa também devolver algo a esse outro. Isso é, de uma forma bem sintetizada, poéticas da relação. E a minha hipótese do campo da psicanálise, né, é que, para que você possa estabelecer minimamente essas poéticas da relação, você precisa, em termos de discursos, tal qual Lacan nos apresenta no Seminário do Avesso, de um certo deslocamento, né? Você precisa fazer um deslocamento, e aí é o discurso do psicanalista que vai produzir essa subversão, um deslocamento da sua posição, às vezes de muita certeza, de muita mestria, né? De muita paranoia, pelo discurso do analista, passar pelo discurso da histérica para cair em laços fraternos.
é esse caminho que eu vou tentar desenvolver um pouco com Lacan e, em paralelo, tentar fazer alguma articulação com antropofagia, identitarismo, Krenak, poesia. Eu vou tentar fazer isso aqui hoje, né? Então, vou partir... Uma outra coisa que eu queria marcar é o movimento, o modernismo no Brasil, a modernidade no Brasil, ela foi muito marcada pelo discurso freudiano. Oswald de Andrade, no Manifesto Pau-Brasil e no Manifesto, depois no Manifesto Antropofágico, eles falam de Freud o tempo todo, né? Assim, Freud, em 1919, 18, lá na Europa, ele começa a influenciar o pensamento artístico, né? Do surrealismo, quando ele vai trazendo, ele apresenta ao mundo o inconsciente, né? Isso não foi sem efeitos para o Brasil, no modernismo, na Semana de Arte Moderna, no modernismo não, no movimento da Semana de Arte Moderna, porque o Oswald de Andrade, por exemplo, ele fala o tempo todo no Manifesto Pau-Brasil que é preciso deixar de lado o tabu, né? E privilegiar o totem num laço social, né? Como é que eu escuto isso, né? Eu escuto essa passagem do tabu ao totem, que está lá em Psicologia das Massas, que está lá em Totem e Tabu, né? É um movimento antropofágico que está no totem, de você poder devorar aquele pai, né? E no lugar desse pai colocar um totem, né, um representante desse pai, e não o pai, o mito do pai, né, um representante que é o sinalizador da autoridade paterna, do referente paterno no laço social, né? E ele fala, o Oswald de Andrade, o tempo todo fala em resgatar a cultura do matriarcado, né? O que ele está falando com isso? Ele não está falando de uma sociedade sem lei, sem autoridade do pai. Não. Ele está falando da importância de você buscar na língua materna, da mater, né, da língua materna, os elementos de oralidade, ou os elementos de Lalande, se a gente quiser usar os conceitos da psicanálise, para produzir, para inventar uma língua própria, para colocar no cenário do mundo a nossa língua, né? Isso que, para mim, João Guimarães Rosa faz lindamente em Grande Sertão Veredas, que eu até hoje fico pensando como é que uma obra dessa pode ser traduzida para o alemão, cheia de neologismos, cheio de heresias de língua, né? Como é que um troço desse chega lá? Isso, para mim, é uma coisa de louco, né? Que é um modernista, né? O João Guimarães Rosa. Ou um Carlos Drummond, sei lá. Mas, enfim. Então, essa passagem do tabu ao totem, no meu entendimento, isso fala, vamos dizer assim, uma cultura, um laço social que está tomado pelas políticas de massas ou por um ideal de um mito, né? Isso é o regime do tabu e não do totem. Tá? Eu vou explicar, vou tentar falar melhor sobre isso. Mas para que a gente possa experimentar as poéticas da relação ou os laços fraternos, a gente precisa também se despojar do totem. Se despojar do totem não quer dizer jogá-lo fora, fazer uma certa heresia. Tá? Fiquem com isso e que eu vou tentar seguir um pouquinho, introduzir um pouco aqui o meu texto. Eu comecei assim, inicio com as palavras de Ailton Krenak, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo,
para pensar a passagem das políticas do colonizador, sustentada por laços verticais, por práticas de segregação, que é inevitável a constituição dos grupos, e nos exige um viver em conformidade, ou seja, como o outro, para pensar uma passagem que nos leve ao funcionamento de viver com o outro, com a alteridade, através de laços mais horizontais, né? Então, eu estou me referindo aqui da passagem do patriarcado, que nos constitui, esse laço vertical, que também alimentou essa lógica colonizador-colono, né? Para laços mais fraternos, né? E esses laços fraternos, no meu entendimento, né, é o que nos permite uma passagem a uma vida adulta, né? Sairmos da nossa posição infantil, jubilatória, narcísica, para ocuparmos um pouco melhor laços de implicação e de responsabilização frente ao outro, frente ao que nos acontece, frente à política, né? Frente ao social e frente à nossa própria neurose, né? E o que eu estou tentando sustentar é que essa passagem do patriarcado aos laços fraternos é preciso uma passagem pelo discurso da histérica. Sem essa passagem, a gente não acede aos laços fraternos. E Krenak fala uma coisa que eu coloquei na chamada, em que ele diz assim, eu só um fragmento, precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea, na qual, há muito tempo, o consumo tomou lugar daquilo que antes era cidadania, né? Quer dizer, que a lógica do discurso do capitalismo ultraliberal nos exige em viver em conformidade, conforme a lógica do consumo. Quem não consome, fora, segregação, exclusão, né? Homo sacer, tudo isso que a gente já conversou aqui. Depois eu posso projetar novamente o discurso do capitalista, tal qual Lacan formula, para a gente ver isso com mais clareza. Aí, Krenak, nós não somos as únicas pessoas interessantes nesse mundo, né? Acordem, sai do seu umbigo, né? Tem muita coisa além disso. Suspender o céu é comum em muitas tradições. Ele está falando das tradições indígenas, levantar a abóbora da terra para ver outras coisas além do mundo. Né? Suspender o céu é comum em muitas tradições dos povos, da natureza, é poder ampliar nossos horizontes, nossas subjetividades. É esta a matéria que o nosso tempo quer e precisa consumir. Então, vamos aprender com as outras culturas. Saiam dessa cultura, né, eurocêntrica, estou usando, ou desse umbigo. Isso serve para tudo, isso serve para os analistas, quando se acham os donos do saber. Né? Escutem os barulhos, as sonoridades que vêm do outro. Vamos aprender com isso, né? Sabendo que isso é um exercício utópico, de insistência, porque nós somos dados ao ódio, à aniquilação do semelhante. Freud já disse isso, né? Eu sempre gosto de lembrar aquela metáfora que o Freud traz em Psicologia das Massas. Não é uma metáfora, é a fábula que Schopenhauer traz do porco-espinho, né? Assim, o ser humano é irremediavelmente dado ao grupo, né? E ele usa lá o exemplo do porco-espinho, que quando está morrendo de frio, eles se unem, se juntam, mas quando os espinhos começam a espetar, eles precisam se afastar. Né? Então, assim, como encontrar essa distância regulamentar aonde a gente, para não se destruírem, né? Não se espetarem. Então, assim, o Freud traz essa metáfora para mostrar a problemática do humano na sua constituição grupal. Precisamos do outro para nos identificarmos, precisamos nos submeter à lógica do outro, de uma certa alienação ao outro, né? Mas precisamos nos separar dele sem que a gente o destrua, fazendo rasuras naquilo que ele trouxe. Então, o ser humano é dado
ao grupo e à destruição invariavelmente, né? Por isso que eu digo que essas poéticas da relação e laços fraternos são utopias, né, que a gente precisa insistir que aconteça. É possível recolher alguns grãos de conquistas nessas utopias, né? Então, aquilo que eu disse, que a minha hipótese é que a passagem dos laços verticais para os horizontais permite suportar melhor o encontro com a diferença, sem que seja preciso aniquilá-lo, não sem estarmos advertidos que esses laços fraternos podem se transformar, abre aspas, em pequenas gangues que refundam de modo pulverizado o outro em posição totalitária, né? Então, os laços fraternos, eles também não são tão fáceis de lidar assim. Você pode formar pequenos guetos, os narcisismos das pequenas diferenças. Aí ficam aqueles grupos que não se comunicam uns com os outros, né? A minha verdade é melhor que a sua. Isso acontece. Então, olha que sinuca de bico que é. A gente os laços horizontais podem formar pequenas gangues com suas verdades. Temos que ficar atentos a isso. Então, e para tal, requer a subversão pelo discurso do analista, que promove um giro, introduzindo no discurso de mestria, né? Seja no discurso do amo, como Lacan propõe, seja no discurso do mestre universitário ou do mestre moderno, que é o capitalista, vai produzindo algumas subversões e vai girando esse discurso, né? Bom, no último encontro, eu lembrei, né, do que Lacan nos diz no seminário O Avesso da Psicanálise, de que o mestre não deseja saber nada, né? Ele apenas quer que a vida caminhe bem, que as coisas andem bem, ele faz o semblante de mestre, mas quem trabalha e quem tem o saber é o escravo. O escravo não sabe disso, que ele sabe tanto assim, né? Ele sonha um dia ocupar o lugar do mestre, espera o mestre morrer, fica morrendo de ódio, rezando para o mestre morrer para ocupar o lugar dele, né? Ou fica irremediavelmente na posição de escravo, né? E o que o Lacan vai dizer? Olha, entre o mestre e o escravo, né, o saber está todo ali, entre mestre e escravo. Não tem mestre sem escravo, mas o saber que interessa não é nem o saber do conhecimento, não é o saber da filosofia, é o saber inconsciente, é a falha no saber, é o buraco no saber, né? É essa falha no saber que permite alguma heresia e permite aquilo que o Eduardo Glissant chama de poética da relação. Eu vou chegar lá, né? Então, e ele vai dizer uma coisa muito importante. Aonde está o desejo de saber se o mestre não quer saber nada? Está no desejo da histérica. A histérica tem desejo de saber. Eu vou mostrar isso nos matemas. Fernandinha, me salva aí, joga para a gente aqui os matemas de Lacan. Se você puder botar tudo aí, vê se dá. Isso essas. O primeiro do agente. Esse ficou pequena a imagem, tá vendo? O primeiro que eu te mandei, você consegue, onde tem os lugares no discurso? Eu ainda vou fazer altos data shows, eu prometo. Esse é do discurso do capitalista. O primeiro. Então, foi aquele outro que eu coloquei. Então eu Foram acho que eu não duas imagens que volta para aquele. Eu vou pedir um esforço de uma paciência aí do pessoal para ler. Volta para aquele. Pessoal, eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte pequenininha aqui, que está escrito os lugares são.
Obrigada, Fernanda. O Lacan, ele tenta, eu falei disso também, ele tenta dar aos textos freudianos, ele dá aos textos de Freud, Psicologia das Massas, Toque e Tabu e Mal-Estar na Civilização, ele tenta formalizar tudo aquilo que está em Freud em matemas, em discurso. Então, ele propõe, se eu estiver sendo repetitiva, vocês me desculpem, mas nunca é demais repetir, ele propõe escrituras de discursos formado em quatro posições, né? Então, essa barra aqui representa a barra do recalque, né? Vamos dizer assim, aquilo que a gente pode traduzir pela lei, a lei da civilização, que não permite que tudo que está na ordem do privado venha ao público, né? E ele formula esses discursos da seguinte forma, né? Aqui está faltando umas setas, né, de baixo para cima, né? Ele diz o seguinte, que o que está embaixo da barra do recalque é a verdade do sujeito. A verdade que todo mundo traz consigo mesmo, né? E que às vezes fica numa luta de ego, de vaidade, de tentar afirmar a sua verdade como sendo a melhor do que a do outro. Então, essa verdade aqui é a verdade inconsciente, né? Que provoca um agenciamento do discurso. A verdade é sempre o motor do que está aqui aparecendo, o que agencia o discurso. Um discurso que se dirige ao outro, né? E que vai produzir, tem como resultado nesse encontro a produção de um saber. Então, o laço social, os discursos por excelência, eles vão produzir um saber que jamais vai dar conta da verdade, porque nesse matema aqui ficou também faltando a barra de impossibilidade que o Lacan escreve entre verdade e produto. Entre um produto que um discurso que é efeito de um laço social, de um discurso, e a verdade, existe uma impossibilidade, ou seja, nenhum saber é totalizante. Ele sempre tem uma falha, e é na falha que a civilização avança, é no fracasso, é no impossível a saber, né? Por isso que saber é diferente de conhecimento. O conhecimento se pretende a uma universalização. O saber não. O saber diz respeito à experiência, aquilo que toca o nosso corpo, né? As nossas angústias. E não é sem, obviamente, o conhecimento, mas é algo que é da ordem da enunciação, né? Então, feito esse comentário, né, o Lacan, a gente trabalhou muito o discurso do mestre, né, aonde o agenciamento do discurso é produzido pela verdade, a verdade de um sujeito dividido, que é o matema do sujeito do inconsciente, um sujeito barrado, dividido entre o saber e a verdade, um sujeito que é pura fenda, né, que está embaixo da barra do recalque, produzindo um significante que representa o sujeito, que não é o sujeito. Ou seja, no espaço público existe algo que representa, não é o sujeito obscenamente passando ao público. E ele vai dizer que aqui é o lugar do mestre, né? Do mestre hegeliano, que se dirige ao escravo, que ele vai dizer que é o S2, né? S2 aí como campo de saber, todo o campo de saber, e esse S1 aqui é um significante que aborda esse campo de saber. Então, é o mestre botando o sujeito para trabalhar. Lacan vai dizer que esse discurso é o discurso da entrada, diz respeito à entrada do sujeito no discurso. Quando o sujeito, né, entra no discurso, se representa por um significante, se dirige a um campo de saber para produzir um objeto de saber, objeto A, né? Um objeto que jamais vai dar conta da verdade, né?
O discurso da universidade, o que está agenciando o saber é o saber integral, né? Ele vai produzindo giros de discursos, né? Pequenos giros, aonde vocês vão prestar atenção. Por exemplo, se a gente descer aqui para o discurso da histérica, vocês vão ver que o sujeito que estava sob a barra do recalque, ele passou aqui para cima, né? Houve um giro, né? E o que produz giros de discurso no laço social? É um acontecimento, né? Um acontecimento, uma situação, por exemplo, vamos pegar a pandemia. A pandemia foi um acontecimento mundial que produziu um giro discursivo. Nós não somos mais os mesmos, né? A gente pode pensar que o discurso do analista, esse que é o discurso do puro ato, ele produz um giro, né? O discurso do analista está aqui, eu não vou nem querer entrar muito nele aqui, porque precisa de todo um desdobramento. Mas eu estou querendo dizer que a passagem do discurso do mestre, do discurso do capitalista, para os laços fraternos, precisa do agenciamento do discurso do analista, né? O que está escrito aqui no discurso do analista é que, se vocês notarem o discurso do analista, ele é um giro de discurso no discurso da histérica, né? O que estava sob a barra do recalque, que é o objeto A, que é esse objeto que não tem representação possível, é aquilo que sempre escapa ao campo do saber, ao campo das representações, é ele que produz um giro de discurso sempre, né? Então, o objeto A que está sobre a barra, ele aparece aqui no campo do agenciamento do discurso, né? Ele vai produzir um sujeito dividido, esse sujeito vai produzir um significante que é pura diferença. Então, ele é um reviramento de giro discursivo. Ele nunca comparece no laço social, a não ser para girar discursos. Então, é ele que gira o discurso do mestre, joga a gente aqui para o discurso da histérica, né? Então, o discurso da universidade. E, Fernanda, coloca o discurso do capitalista para mim, por favor, aí, só para a gente entender. Amplia para a gente. Esse aqui é o discurso do capitalista, né? Que o Lacan vai dizer que é um discurso que é uma mutação do discurso do mestre, né? É o discurso do capital, aonde há uma mutação. Olha o que ele chama de mutação, que não é giro de discurso. Ele vai dizer, ou melhor, eu digo que aquilo que estava sob a barra do recalque no discurso do mestre, que era o sujeito dividido, e que estava no laço social como um significante que representa, ele sofre uma mutação. Ele passa para baixo da barra, e o que vem à tona é um sujeito que já não tem tanta barra assim. É um sujeito inteiro, é um sujeito tirano, né? É um sujeito que exige um consumir e um devorar os objetos sem limites. É um outro que diz que, se você não é consumidor, você está fora do laço social. É um outro que segrega, que produz racismo, que produz eugenia, né? E aquilo, então, que era... Esse senhor vem obscenamente passar ao público, exigir, tal qual o tabu, né? Tal qual o pai da horda primeva de Totem, né? Que estejamos em conformidade com a lógica do mercado, recalcando o significante que representa, que nos representa, né? Então, o obsceno passa ao público, né? Que nos exigem produzir tecnociências ou sermos operados pela razão instrumental, né? Para produzirmos gadgets ou objetos que são descartáveis, que são rapidamente vira poeira, né? E esse objeto você vê que aqui o Lacan, nesse discurso, ele coloca uma barra de comunicação direta com esse sujeito aqui, que esse objeto ele tem a pretensão, né, de tampar a divisão do sujeito, é como se fosse fazer uma completude,
Os objetos completam as angústias. Os remédios completam, tamponam as angústias do sujeito, até que ele explode com um ato violento, né? A mercadoria tampona, a técnica tampona, o excesso de medicação tampona, né? E aquilo que é da ordem da representação passa para o privado, né? Isso é muito importante, gente, porque isso talvez explique, nesses discursos protofascistas, essa liberdade, essa licença que esses governantes ditos mitos têm para dizer qualquer atrocidade, qualquer barbárie, né? Onde não há mais separação entre privado e público, né? De poder dizer, vamos pegar o exemplo mais recente, que ele o líder é embroxante ou imbrochável, sei lá que pataquada esse maluco falou aí. Mas é um exemplo de que pode-se dizer tudo ao outro, pode-se ser violento com o outro, pode ser destrutivo com o outro, podemos ser autofágicos com o outro e não antropofágicos, podemos aniquilar o nosso inimigo ao invés de escutá-lo, né? Então, é isso a lógica do capitalismo ultraliberal que o Lacan já avisou lá em 72 que ia acontecer com a gente. Não só ele, outros pensadores, né? Ele não era o único que dizia isso, né? Então, deixa eu ver que horas, porque eu quero conversar. Se não der para eu falar tudo hoje, eu falo da próxima vez. 20 minutos aqui ainda, 15 minutos. Vamos voltar, Fernanda, para a tela normal? Esses discursos, gente, a gente tem que mastigar muito. Eu dei uma pincelada aqui para poder... eu não sei se ficou alguma questão, querem levantar algum ponto aqui sobre os discursos, mas eu quis apresentar isso para poder seguir minha linha de raciocínio aqui. Tá tudo bem até aí? Eu estou falando muito lacanês. Deixa eu ir lá falar, vamos ver se ajuda aqui o que o Lacan fala sobre o discurso da histérica. Lembrem-se, né? Vamos lembrar que a histérica deseja saber. O mestre não, o mestre quer que tudo funcione bem, né? Tudo funcionando bem. E a gente sabe quando as coisas funcionam bem demais, a gente está jogando para o rodapé da história os fracassos, os não sabidos, né? Deixando ali, e isso volta ali na frente. Freud dizia isso, né? A gente, com esse ideal de progresso iluminista, nós estamos deixando de fora a barbárie. Vamos levar em conta a barbárie, porque a gente pode aprender com a barbárie, com o horror, né? É o que a medicação faz, às vezes. Pegando o exemplo, né? Uma medicação, quando não é bem prescrita, você transforma no sujeito uma panela de pressão. Ele está bonzinho. Daí a pouco, pá, ele mata o outro, você não sabe por que ele matou o outro. Ele não pode falar do seu pior, dos seus horrores, né? Ele não pode elaborar isso. Então, é isso que o Freud diz em um mal-estar. A histérica, então, eu digo assim, Lacan é filho da mãe. Olha o que ele falou sobre colonialismo, eu achei isso nessa aula do avesso da psicanálise. Ele diz assim... Bom, para a psicanálise, o campo da alteridade é o saber inconsciente e é um saber que falha, buraco no saber, furo no saber universal. Isso é o inconsciente, é um buraco no saber universal, né? Esse é um conceito bem rasteiro de inconsciente, né? Então, o saber sempre porta um não saber. E ele vai dizendo, historicamente, palavras de Lacan, o senhor lentamente frustrou o escravo de seu saber, para fazer deste um saber de senhor. Mas o que se mantém misterioso é pensar em como o desejo de saber pôde advir a ele. Como o escravo pôde aprender a desejar? O escravo só pôde aprender a desejar virando uma histérica, que não é uma histérica com sintomas só, não. Histericizar é se intrigar com o seu discurso, é colocar na boca da cena... Eu vou ter que colocar de novo o discurso da histérica aí. Fernanda, coloca para mim, para mostrar. Histericizar
No discurso da histérica, vocês vão ver que o sujeito que agencia o discurso é um sujeito dividido, né? Aqui ele, ó. A histérica, com seus sintomas na clínica clássica, ela é uma queixosa, né? Ela é uma queixosa, ela chega a ser enjoada, de tanto que ela se queixa do seu sofrimento. Mas o que ela histérica busca? Ela busca no outro, que o outro, né? E o Lacan vai dizer que é um mestre, a histérica quer um mestre, mas ela não quer um mestre que responda sobre o seu sofrimento. Ela quer um mestre que a coloque para trabalhar, né? Que fale assim, que diga para ela, bom, eu não tenho a resposta sobre o seu sofrimento, né? Eu posso te dar algumas pistas para que você produza um saber, né? Olha o saber aqui como produto, um saber que seja próprio seu, que seja mais singular, né? Por isso que o Lacan vai dizer que todos aqueles que se submetem a uma análise, eles têm que passar por essa histericização do discurso, independente se é homem ou mulher. Eles precisam o quê? Minimamente pararem de se queixar sobre o seu sofrimento, atribuir ao outro a causa do seu sofrimento e minimamente se responsabilizarem pelo seu sofrimento. Tomarem para si essa função de se interrogarem, né? Isso produz saber, né? E isso não é só os analisandos que fazem isso. O cientista curioso, que é diferente daquele que produz técnicas científicas, né? Ele está movido pelo discurso da histérica. As grandes descobertas civilizatórias, né? Elas são feitas, movidas pelo discurso da histérica, né? O discurso da histeria, ele quer, é um sujeito dividido com as suas angústias, de novo, que se dirige a um mestre que é o seu próprio significante, né? Então, é quando o analista bota o sujeito para trabalhar ali, que ele produza um saber, né? Então, o que a histérica deseja? Um mestre castrado. Um mestre castrado. Para quê? Para que ela chegue minimamente à sua verdade, a verdade que a constitui. Para que ela não fique importando apenas o saber que venha do outro, mas que ela possa, diante desse saber, ofertar o seu saber. Eu diria que o discurso da histérica é um discurso antropofágico. Por quê? Por que é antropofágico? Nesse encontro com a alteridade, com o outro, o grande outro, como Lacan diz, ela não quer, embora a histérica, com muitos sintomas, com muito sofrimento, ela jogue fora o saber que ela mesma produz, ela não quer jogar fora o mestre. Ela quer se valer do saber dele, para inventar novas produções. Então, ela quer devorar esse saber que vem do outro e encontrar nesse saber do outro a sua própria diferença. Então, isso é muito importante, né? Por isso que eu comecei dizendo que a antropofagia, né, ela é ética, é um ato ético, né? E aí eu vou lembrar de um colega, o Mauro Mendes, que eu escutei, ele tem um livro muito importante, que é O Discurso da Estupidez, que ele disse que, ainda o que restou no movimento antropofágico do Brasil, o que resta hoje, o que tem se repetido hoje, é uma certa autofagia, né? Nós estamos nos devorando, nos destruindo e tomando o outro não como alteridade, mas como inimigo, a quem eu tenho que destruir, né? Então, não estamos num momento que... E talvez só a arte, só, como diz o colega, a adaga poética, né, para o enfrentamento da barbárie. Só a adaga poética. A poesia, a invenção, esse dizer mais singular que talvez possa fazer uma certa barreira a esse devoramento. Então,
voltando ao Lacan, né, ele vai dizer assim, mas para passar por esse discurso da histérica, é preciso que surja um real. E ele fala assim, o escravo ele precisa sofrer esse corte do real, essa impossibilidade, né? E ele vai dizer assim, e me afirmaram que para esse escravo acordar, foi preciso ele passar pelo real da descolonização. Da descolonização. Ele diz isso lá no avesso. E aí ele vai citar a Guerra da Argélia, né? A guerra a separação da Argélia, né, da colônia francesa, né? Ele vai brincar com isso. Eu achei muito interessante, porque o Lacan tem essa forma maluca dele de transmitir, ele solta uma frase, não explica nada, e eu fiquei me perguntando por que ele foi falar disso para introduzir o discurso da histérica, né? Assim, eu quero supor que ele está falando desse ato do real, que é equivalente ao discurso do analista, que produz um giro e que permite que esse escravo, que somos todos nós, né? Que nós somos, muitas vezes, nós nos colocamos numa posição de escravo, não reconhecemos o saber que a gente porta, a gente acha que o outro sabe mais, né? Quer dizer, esse giro, essa angústia que o outro pode nos provocar e nos acordar, que uma análise produz isso, né? Produz um certo reconhecimento de que o pai, que às vezes a gente idealiza e busca nos salvar de nossas mazelas, o pai está na linguagem como um operador lógico. O pai é o nosso significante da diferença, é o nosso S1, é o nosso traçonário, a nossa marca singular, que está sempre muito apagada, desconhecida, né? Que a gente precisa fazer muita antropofagia numa análise, mastigar a história que herdamos do outro, para cuspir a nosso traço de diferença. Então, assim, o que o Lacan está falando é que o escravo precisa passar para o discurso da histérica, né? E aí eu vou dizer, para chegar aos laços de fraternidade. E aí eu só vou citar aqui o que seriam os laços fraternidade. Gente, está ficando um monte de coisa para trás, da próxima vez eu mastigo um pouco mais. O que seria os laços fraternos, seriam os laços de fraternidade, seria aquilo que um psicanalista francês chamado Paul Laurent Assun, ele tem um livro em francês que se chama Lições sobre o Laço Fraterno, ele não é traduzido no Brasil, eu pelo menos não tenho a tradução, em que ele vai ressaltar a importância da função fraterna como esse operador de passagem do patriarcado, né, para laços mais horizontais, de um patriarcado onde existe a figura de um outro, né, que não necessariamente precisa ser o líder totalitário, mas um ideal comum, né, para esses laços de fraternidades onde você reconhece minimamente que o pai é uma função de linguagem que você porta e que você precisa fazer alguma coisa com isso, né? Então, vamos pensar na constituição psíquica, o quanto que o irmão, né, ele é tomado como meu inimigo. Quando a gente tem um irmãozinho que chega ali na família, ele é aquele que a gente quer destruir, né? Mas ele pode também ser um operador que me faz caminhar. Uma dose de rivalidade na vida é necessário para que a gente possa competir. Eu olho aquele irmão e vejo que aquele irmão me permite, que pulou o muro, digamos assim, me permite que eu também possa pular. Eu não preciso ficar ali tão submetida aos ideais do pai. Ele me coloca para trabalhar, né? Ele me arranca daquela posição infantil jubilatória de ter sido, como dizia Freud, de ser a sua majestade o bebê, o bebezinho do papai, que sustenta um ideal de pai,
que pode minimamente, que pode facilmente ocupar o lugar de um líder totalitário ou de aspas, de um bom governante que vai me salvar do meu sofrimento. Você fica ali sentado naquela posição morta, confortável, esperando que as coisas caiam do céu. E o irmão, na sua função de função fraterna, ele te arranca dessa posição, né, jubilatória, de esperar de um pai. Então, eu digo assim, a função fraterna permite a partilha das nossas orfandades, né? Pois desestabiliza essa função jubilatória da criança em nós, que sonha com a condição de Sua Majestade o bebê, que se põe a esperar por um pai que nunca vem, e, ao mesmo tempo, chama facilmente pela figura de um pai totalitarista. Eu desenvolvo muito isso num livro de Direito e Psicanálise, que é o trabalho que eu fiz com os coletivos dos jovens, Juventude, Violência e Cultura. Como que os jovens dos coletivos eles se organizam em laços fraternos, e quando eles não caem para gangues que refundam ali o totalitarismo do eu, eles trabalham muito bem, né? Assim, a pesquisa dos jovens com grafite nas comunidades que se viram, não esperam por um pai, e trabalharam nas comunidades carentes, se virando ali, construindo, produzindo políticas públicas, é muito legal, está lá nesse livro, mas é o exemplo no social da frátria funcionando, né? Reconhece a sua orfandade, reconhece o seu desamparo e se põe ao trabalho, reconhece que essa função paterna, essa função pai, não precisa necessariamente estar colocada na figura de um líder ou de um ideal. Não que a gente não possa ter ideais, não é isso que eu estou dizendo. Não que a gente não possa clamar por um bom governante, mas nós somos responsáveis por isso, né? Efetivamente responsáveis por isso, né? Por isso que o Vladimir Safat, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ainda é enigmática para mim, em que ele diz que só existe, ele diz assim, que toda ação política exige a passagem pelo desamparo, o conceito de desamparo de Freud, né? Hilflosigkeit, do alemão, quando você não tem recursos nenhum mais, você não tem recurso nenhum, você inventa. Então, toda ação política requer uma passagem pelo desamparo. Só sujeitos desamparados, né, eles podem agir politicamente. Eu acho que é o que o Lacan está trazendo no seminário O Avesso da Psicanálise, né, que ele profere lá em maio de 68, em plena o movimento cultural de maio de 68, que Lacan avisou, isso vai refundar a revolução, ele fala, a revolução, você girar de um discurso para o outro, sair de um mestre e fundar um novo mestre, isso leva ao totalitarismo, né? Você precisa fazer esses movimentos em pequenos giros discursivos, passar por todos os discursos, né? Então, voltando às poéticas da relação, para a gente dar um fechamento. Pegando aqui o Eduardo Glissant, ele diz, olha como ele define poética da relação. Poética da relação pressupõe um desenraizamento da nossa terra de origem. Não importa se você veio da Europa, se você veio de Cuba, se você veio de uma tribo tupi, guarani, como é o Krenak, é da tribo Krenak. Não importa, né? Um desenraizamento da sua terra de origem. O que importa é que você leve a palavra de um poema que compõe a paisagem de um dizer. O dizer é diferente do dito, o dizer é aquilo que acorda, né? De um dizer em suas sonoridades. A paisagem está na palavra do poema. A poética da relação
significa que nenhuma cultura possa se sobrepor às outras, mas que as culturas se identifiquem umas às outras em suas singularidades, para que nesse encontro, né, eu não tenha que repudiar tanto esse outro, tomá-lo como meu inimigo, né? E nós estamos muito mais tomados hoje pela lógica do refugiado, né? A gente quer o refugiado nos campos de concentração, a gente não quer se misturar com eles, né? Para que nesse encontro possam se transformar, possa haver uma transformação tanto desse que traz a sua palavra, quanto naquele que escuta, né? Porque se o outro, se a alteridade é uma falha no saber, e o Lacan fala disso lindamente, que o que é histérica no seu discurso, ela está interessada na falha, né, do discurso dela, e se o mestre diz, isso que você não sabe é isso, se ele dá a resposta de graça para ela dá uma banana para o mestre, ela vai embora. Ela quer que o mestre mantenha acesa a falha no discurso dela, para ela produzir as suas próprias poéticas, que eu aprendi que poética não tem a ver com poesia. Poesia pode ser uma poética. Poética vem do grego, poiesis, que significa produto. Produto, aquilo que você elabora e que te transforma, né? Poéticas de relação. Por isso que a poética ela é política, né? E não sou eu que estou dizendo, não. Eu vou pegar uma poesiazinha de Manuel de Barros para dividir aqui com a gente, onde ele diz, no Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, a poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo, né? Então, ele está falando do inconsciente como falha no saber, do jeito dele. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Lindo, é lindo isso. Me emociona. Então, assim, é essa poética que desestabiliza os poderes, né? É isso que o Krenak está avisando. Gente, estampem o tampão de vocês, né? E a modernidade... Deixa eu ver que horas tem. Mais 5 minutinhos só. E a modernidade, historicamente falando, foi um tempo na nossa história que o mundo destampou, tirou o seu tampão, né? Primeiro, é a passagem, né, de um mundo teocêntrico para um mundo centrado no sujeito, da razão, e marcado também pelas grandes descobertas, os grandes descobrimentos, as grandes navegações, né? Há uma saída do eixo eurocêntrico. Você vai buscando novos saberes. Mas você vê que a modernidade produziu mais barbárie, porque produziu movimentos de colonização e de imperialismo, né? De morte, de barbárie, né? Foi muito mais um movimento de destruição. Não sei se eu posso dizer isso, porque o mundo também não seria sem isso. Mas produziu barbárie, né? Mostra a lógica de que você destampa o mundo para conhecer outras coisas, mas isso não é sem barbárie. A gente nunca pode esquecer disso. Isso não é sem violência, né? E se a gente entra mais advertido nessa lógica, talvez a gente possa destruir um pouco menos o outro, respeitar um pouco mais o outro, né? E até me perdi um pouco. Então, assim, nessa lógica da modernidade, e que também tem a ver com o movimento modernista no Brasil e antropofágico, assim, foi essa tentativa de esse gesto, né, ou essa materialização de um gesto,
aonde se tenta, né, estabelecer essa poética da relação, né? Escutem um pouco mais das minhas sonoridades, né? Vamos fazer uma rasura nesse saber instituído aí. E a gente sabe, né, também, gente, a gente não pode deixar de lembrar que o movimento de arte moderna foi um movimento extremo, que não foi... Primeiro, que isso não surgiu do nada, né? Haviam outros escritores e outros pensadores já pensando isso há muito tempo. E a gente sabe, né, que houve ali toda uma política de apresentar, de botar o nosso café, né? Porque isso se deu em São Paulo, né? O eixo da produção cafeira, de colocar o café no mundo, né? De exaltar um pouco a política dos italianos que vieram para o Brasil, substituir a mão de obra escrava e produziram toda essa de exportar o nosso café, e isso também, de alguma forma, reverberou no Brasil com as políticas fascistas, que depois do movimento modernista, né, vem a ditadura do Estado Novo. Nós tínhamos sentado do lado de um Mário de Andrade, de um Oswald de Andrade, um Plínio Salgado, né? Um fascista, né? Bom, eu estou aqui me perdendo um pouco, mas o que eu estou querendo dizer? Teve um gesto importantíssimo de renovação da nossa cultura, mas muitas coisas ficaram recalcadas, né? Assim, porque ficou como se São Paulo fosse o... Existia ali uma questão política e econômica que propiciou também que houvesse esse movimento modernista. Não foi só uma revolução pela arte, teve um olhar político. Eu vou ficar por aqui, porque eu já falei demais, eu quero escutar vocês. Tá? Muito obrigada pela escuta. Eu acho que eu trouxe muitos conceitos, né? Depois do Beto, eu queria falar. Eu não sei levantar a mãozinha. Tá bom, tá ótimo. Se quiser falar primeiro, Alice, fica à vontade. Rapidinho, pode falar, Beto. Não, eu cheguei um pouco atrasado, né? Tive dificuldade aqui para entrar, mas peguei algumas... Assim, o que eu escutei, já pensei em muitas coisas. Também porque esse seminário, né? Esse seminário é muito bom, né? Faz a gente pensar em coisas, né? E eu fiquei pensando aqui, Renata, quando tu traz essa lógica do refugiado, né? Eu fiquei pensando lógica do quê, que Beto? você falou do repudiado, não foi? Do refugiado? Do repudiado. Eu falei da lógica do patriarcado. Repudiado, P. Repudiado. Foi isso? Tá. Vou guardar essa palavra que você escutou, que me interessa. Sua rasura, Tá bom. vamos ver. Eu escutei isso, lógica do repudiado, né? Quer dizer, os que estão aqui são nossos, os que estão fora, né? Então, assim, eu pensei nesse sentido, né, como uma lógica também de uma identificação maciça, né, de lugares bastante fixados, né? E nesse sentido, pensei também na questão dos discursos, né? Porque os discursos, ele tem ali, com exceção do discurso analista, né? Ele teria essa proposta também de ter lugares, né, fixados ali numa certa estrutura, né, em que esses elementos produzem efeitos, né? Esses elementos fixados produzem efeitos, né? Então, e fiquei pensando que o discurso do analista, né, seria justamente, né, essa ruptura, né, nesses lugares que estão fixos, né, de identificação, para que esses elementos dessa estrutura discursiva possam ser movimentados, né? Eu acho que é um pouco do que o Lacan traz na proposta dele do seminário, né? Sim. Mas tem uma coisa também assim, que eu queria aproveitar, né, que você trouxe esse seminário, e aí já explorando um pouco mesmo o teu conhecimento, né? Porque eu tenho uma dúvida muito grande quando Lacan fala
assim nesse seminário, que ele fala da questão do mestre antigo e do mestre moderno, né? Sim. E ele fala daquele mestre antigo que já fazia parte da família, né? Que ele tinha um ofício que ele sabia fazer, mas ele não sabia dizer como, tal, do que o escravo, né? No caso, que o mestre se apropria desse saber, né? Que esse era o mestre antigo, se apropria desse saber do escravo. E depois ele traz o mestre moderno como mestre já situado ali em Hegel, né? Nessa relação dessa dialética do senhor e o escravo. E, ao mesmo tempo, também, ele traz o discurso do mestre e traz o discurso universitário como se fosse uma modernização do discurso do mestre. Né? Se você pudesse falar, que já é bastante coisa que eu estou falando aqui, mas se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Vocês acham que eu posso respondendo um a um ou a gente junta as questões? Como é que está? A minha não tem nada a ver com essa história. É no começo. Tá. O que você acha? Faz a sua pergunta, depois a gente passa a palavra, depois eu respondo, e depois eu escuto. Tá tem o José Maria aqui com uma pergunta. A minha, assim, de volta ao começo, lá em Totem do Tabu. Quando você fala dessa passagem, né, do tabu para o totem, eu fico pensando na passagem do imaginário para o simbólico. Uma vez até que o totem representa, né, o pai, nesse caso aí, né? E eu me lembro que, há um tempo atrás, você articulou a questão da transmissão ao S1. Espera aí, só um pouquinho. Da transmissão, desculpa, da transmissão ao significante, que é uma questão simbólica. Aí eu fiquei com a minha cabeça pensando nisso, nessa passagem. Totem e tabu, enfim. Se é isso mesmo. Certo. Tá. Alice, eu vou começar pela Alice e o Antônio. Assim, é isso. Acho que você disse bem, né? Assim, e é isso que o Oswald fala lá no Manifesto Antropofágico. Vamos passar do tabu ao totem, mas pelo matriarcado, né? Então, assim, olha o que ele está falando. O tabu da horda primeva, daquele pai orangotango que os filhos... esse pai que é assassinado, ele era numa dimensão imaginária, real e imaginária. Ele podia tudo, né? Ele tinha acesso ao gozo sem freios, sem limite, né? Esses filhos matam, incorporam as partes do inimigo, que é um gesto antropofágico, mais do que canibal. Antropofágico é um gesto humano, portanto. Eu escolho, eu tenho a crença de que, se eu comer uma parte desse outro, eu vou me fortalecer, né? Eu preciso de... Cada filho pega um pedaço do pai, né? E, nesse lugar, coloca um representante da lei. Representante. Né? Ou seja, esse pai não pode tudo. Tem uma lei que serve para os filhos e para ele também. Né? Ele não é o mito do tabu. Né? Agora, pegando um pouco o Oswald de Andrade para dizer isso melhor, quando ele fala que é pelo matriarcado, o que ele está querendo dizer com isso? Não é uma cultura onde o pai está deposto e só as mulheres mandam, mas é ir à língua mater. A língua mater, ir a Lalang, esse neologismo de Lacan, quer dizer, mais além do campo do discurso instituído, pegar as rasuras, as sonoridades da língua e escrever algo de novo. Né? Então, você tem razão, o tabu real e imaginário, o totem, um significante, né? Que pode ser um ideal político. Né? Mas o que eu disse é algo assim, você precisa dar um passo além, né? Se separar, não é jogar fora, se separar do totem, do representante da lei, e reconhecer que essa lei você também porta. Isso só é possível passando pelo discurso da histérica, para que você possa estabelecer laços mais horizontais, né? Tomar um irmão como esse, não que me destrói, mas que me coloque a produzir poéticas de relação, né? Lembrando que o ser humano é violento antes de ser amoroso, sempre, sempre, sempre. Né? Então,
assim, é se separar também um pouco desse totem e reconhecer que esse pai é uma função que está na linguagem, no seu discurso. É um e aí operador é a transmissão, não é isso? Transmissão. Isso. Mas você tem que ir lá na língua mater. Estou me lembrando de Caetano Veloso, no final eu conto que eu lembrei de Caetano. Pegando o gancho com Beto, quando você falou da lógica do repúdio, achei, eu não sei se eu falei em repúdio, né? Mas eu acho que essa palavra tem tudo a ver. O discurso do mestre moderno, seja o discurso do universitário, que o Lacan vai dizer, o mestre moderno quem? O discurso do universitário, né, que entope saber na cabeça do estudante e não extrai saber do estudante, esse mestre do conhecimento, né, que é ele vai equivaler isso ao eu transcendental kantiano, ele se acha o acumulador de saber, né? O mestre moderno é o discurso universitário, o discurso do capitalista. Ele vai dizer nessa aula do avesso que eu citei aqui, né? Quer dizer, ele fala da passagem do mestre lá da Idade Média para esse mestre moderno, que é a entrada do discurso hegeliano, que eu não vou entrar em Hegel porque eu não tenho tanto domínio para falar disso, mas o que o Lacan está falando aí é que esse mestre moderno é a entrada de todo o sujeito falante no discurso, né? No discurso. Nós temos um lado mestre, que é o nosso S1, o nosso traço de diferença. S1 é significante, tá, gente? É esse significante que é a nossa marca singular, que que o sujeito apreende na sua constituição psíquica, na relação com o outro que o constitui, a herança familiar, cultural, do tempo em que ele vive, a fala dos pais. Ele vai lá e pega o seu traço de singularidade, que é o seu S1, mas ele está numa relação dialética com o campo do outro, que é o campo do S2, que Lacan vai chamar do escravo. Quem trabalha é o S2, o escravo é o inconsciente da gente. O escravo é o nosso inconsciente que trabalha o tempo todo, né? Assim, não tem hora nem noite. Você dorme, você sonha, você se angustia, se você está em análise, você tem a clareza disso. Você é escravo do seu inconsciente. Lacan vai dizer, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Se você escuta as falhas da linguagem, se você dá valor aos seus sonhos e não joga fora eles, você trabalha o tempo todo. Você faz poéticas de relação, né? Então, a lógica do repúdio é a lógica do mestre moderno, né? Ou você vive em conformidade com as leis do mercado ultraliberal, ou você é segregado, né? Ou você é excluído, né? Ou você vive em conformidade com as leis totalitárias de um país, ou você está fora, você vai ser perseguido, né? Por que que nós podemos abrir uma discussão aqui enorme sobre o porquê o discurso do capitalista é racista. É racista. Né? Racista. Por que que você reproduz discursos racistas numa lógica, num viés autoritário e totalitário como o discurso do capitalista? Né? Porque você precisa gerir a miséria, mantendo essa miséria à margem o tempo todo, para garantir um gueto de conformidade com o outro. Né? E lembrando que o Lacan fala isso no Seminário da Vez, que o discurso do analista ele não é propriedade dos psicanalistas. A experiência do ato analítico na análise pessoal é uma coisa que é manejada pelo analista. Mas ele vai dizer que existe no laço social efeitos de discurso do analista que é produzido pela arte. A arte pode, te acordar. Entende? Então, isso é muito importante que o Lacan diz. Ele, mais uma vez, chama atenção para o nosso narcisismo. Vocês não são os únicos donos do saber, não. Freud já dizia, ele fala, que os poetas precedem os analistas nesse veio do inconsciente. Os poetas já sabiam do inconsciente muito antes de Freud ter inventado o inconsciente. Né? Então, eu não sei se eu respondi. Sim, queria passar... Respondeu.
Não, respondeu sim. Eu só Tá. queria só complementar que, além dele dizer também que não é propriedade dos jornalistas, ele diz que não está presente o tempo inteiro, né? Que não é, isso acontece às vezes. Né? Acontece. Vez por outra, cai uma ficha. Isso, exatamente. Tem um colega aqui, o José Maria, por favor, e a Andressa também de mãozinha levantada. Que prazer, hein, José Maria, tê-lo aqui, hein? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite generoso, agradeço as palavras que estão me instigando aqui, me provocando, já estou aqui angustiado. Ontem eu passei na escola lacaniana, estava fechado para comprar o Trauma e Testemunho, para adquirir o Trauma e Testemunho, mas vou voltar. Sexta-feira eu volto, que eu dou aula ali na Enseada do Soar, aí eu vou lá. Muito obrigado, professora Renata, fiquei muito instigado, sobretudo com a passagem de Lacan. Por quê? Quando a senhora falou sobre criar uma língua mater, eu me lembrei do meu campo de pesquisa, que se dá no Rio de Janeiro, nas comunidades organizadas, eu não digo mais dominadas, mas organizadas por grupos político-comerciais autônomos, de substâncias não tributadas. O que acontece? Quando Lacan faz isso, em 1968 para 70, ali passando por 69, nós estamos também vivendo uma quadra histórica muito específica aqui no Brasil. A ocasião do AI-5. Mas, paralela a isso, a essa língua mater, em 1969, isso está na letra, daí vem a poética e a ação política junto, pelo que eu pude entender da senhora, na letra do Menor do Chapa, chamado Vida Louca. Não sei se vocês conhecem aqui Menor do Chapa. Acredito que não. O Menor do Chapa é um MC, portanto, um mestre de cerimônias para a organização de um baile, que é a forma política de parte da colonização africana, ainda vigente no reino Zulu, reconhecido pela Inglaterra como reino, em África do Sul. Ainda se é feito política via bailes, a ideia do rei promoter, dessa forma. Então, esse MC, em 2005, ele canta uma música que chama-se Vida Louca. E ela inaugura a música exatamente com a ideia de fraternidade. Olha. Ele diz, a música começa assim: E aí, irmão, humildade e disciplina, paralelo ao nosso 142 da Constituição Federal, tão dito ultimamente, que fala de hierarquia e disciplina, e lei e ordem. E aí, irmão, humildade e disciplina. Vida louca, diretamente do Chapa, só proceder, ou seja, a conduta. Se Turano se liga, vou dizer paz, justiça e lazer, que é uma paródia paz, justiça e liberdade, que é o lema do Comando Vermelho. E aí ele continua a música dele falando das regras do Comando Vermelho. Isso em 2005. Depois ele faz uma letra já com as regras diretivas, pelo que eu pude entender a partir dessa histeria, desse momento de histeria coletiva que cria essa poesis em 69, que vai conseguir manifestação artística a partir de 2005, com um ritmo que é proibido, porque baile funk no Rio, por lei municipal, tem que ter autorização do comandante da polícia militar do batalhão da região, ou seja, você tem ali diretamente uma ação política, que nada pode ser mais político do que isso. Na minha compreensão, um baile proibido, com um ritmo proibido, com uma música proibida, como se uma música, essa arte, pudesse manifestar nas massas um sentimento contrário a essa condição colonizadora. Isso na música do Menor no Chapa. Antecipando a ele, como um elemento que antecede ao funk, porque é um desdobramento do tal, nós temos na letra do Wilson das Neves, de um disco chamado Sagrado Som, de Wilson das Neves, já vem um sagrado para falar de Totem Tabu, dizendo: quando o morro descer e não for carnaval. Um disco de uma letra que eu não sei se vocês conhecem, né? Conheço. Então, prenunciando aquilo. Como é no samba, é bonitinho, a letra já não nos toca, não tem as microtonais ali entre as 7 notas musicais, passa batido. Mas quando é para o funk, ameaça, porque aí vem a estesia. No samba, não, o cara está dizendo que vai descer de metralha e fuzil, que vai invadir a pista, mas o cara canta. Agora, quando o outro fala em fraternidade no funk,
ameaça. E aí, em Subversão da Língua, lembrando do João Guimarães Rosa, no seu fantástico livro, que trata de pluralismo jurídico, porque a história do Grande Sertão Veredas é de reconhecer uma justiça não estatal, porque tudo gira em torno de um julgamento feito por cangaceiros. Todo mundo ali está disposto a matar ou morrer para fazer valer aquela decisão daquele grupo ali, como grupo anticolonial, antiestatal, ainda que com embate entre eles. Ali é uma história de uma execução penal a ser cumprida. Não é uma história de Diadorim, não é uma história de amor em primeiro plano. Em primeiro plano, as pessoas estão motivadas por uma decisão judicial, pelas suas consciências determinando o seu saber do que é justo. Ali naquele momento, a luta pela determinação do seu próprio saber, falsa é o senhor que diz qual é o saber que deve ser instituído. É o saber do escravo. E aí vem na Subversão da Língua a Lagoalinda TTK. Eu não sei se os colegas conhecem a Lagoalinda TTK. Conhecem? Não conheço. Lagoalinda TTK é falado em alguns lugares no Brasil, por exemplo, aqui é noticiado no Correio Brasiliense aqui como algo falado, por exemplo, o Correio da Bahia, perdão, pelos moradores da Lapinha, que é da onde saíram os batalhões de eslavos que foram lutar na Guerra do Paraguai, que se vestiam de eslavos e que depois se colocaram na pequena África do Rio e fundaram ali um reino com um imperador reconhecido por Dom Pedro II, chamado Dom Obá II, que era o segundo a falar nas audiências públicas do Império. Tem um livro chamado Príncipe dos Esfarrapados, que conta a história desse camarada. A Lagoalinda TTK nada mais é do que falar o português ao contrário, a língua do cacete. Eu vou lá falar Lagoalinda TTK, que é ponomado ou detém. Eu vou falar a língua do catete, que é para o outro não entender. Sim. E aí, quem faz a metáfora disso via tradição, para não quebrar na metonímia da realidade, é o nosso amigo Gabriel Pensador. Sim. Quando ele canta uma música chamada Gualim, em que ele trata exatamente: oi, tudo legal? Oi, do tu gualé. Tá tudo tranquilão, tá do tudo lotão tranquilo. E aí ele vai falando tudo: quero chocolate, quero roquê telacochô, macaco quer banana, cocamar quer nanabá. E aí ele vai dizendo: vou falar um palavrão, vou lafrar, vrão laprar. Isso mostra que existe no nosso país uma cultura com base numa histeria, porque não lhe é permitido proibir, e que, na minha perspectiva, na lógica hegeliana, eu não sei como Lacan trata, daí minha humildade pedir ajuda aqui, porque eu estou trabalhando comigo, a gente vem aqui de pires na mão, né? Pedir ajuda, conselho, orientação, é isso mesmo, quando você vai falar com outra, na minha opinião, é pires na mão, pedindo ali, que é o seguinte: esse não reconhecimento, que vem o que a Antônio fala, que é do outro, do outsider, na rasura dele, esse não reconhecimento político dessas organizações, esse não reconhecimento da ação política que garante, na maior parte do território urbano brasileiro, acesso à luz, acesso à água, acesso a transporte, acesso à regularização fundiária, porque se não houvesse essa rasura e essa manifestação política cantando que a vida é louca ali dentro, que a humildade é a disciplina que vai fazer, o Estado estaria ali cobrando luz, estaria ali cobrando água, estaria ali cobrando IPTU. Ou seja, é um movimento político que permite uma existência existente desse sujeito, uma existência-resistência. Como é que fica essa noção do reconhecimento? Por que não é um reconhecido? Onde é que está a nossa dificuldade de fazer uma antropofagia com esse ser, adquirir as suas características e poder ditar um novo ser? Será que a Semana de Arte Moderna foi branca demais? Foi. Será que a gente anda branco demais? Foi branco demais. Semana de Arte Moderna foi branca demais. E será que a gente não continua branco demais? Porque, por exemplo, eu estou aqui falando com uma plateia e eu não estou vendo um negro. Sim, 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 sim. Estudando aqui esse conhecimento. Eu não estou vendo um favelado, uma pessoa desse mundo discutindo o mundo dele. Nesse ambiente, é isso que... Por que esse reconhecimento não existe? Qual o medo? E aí a minha provocação. Porque se não há reconhecimento, há um instinto atávico. Porque se a violência antecede o amor e o amor pretende
o reconhecimento pretende um ato de amor, reconhecer e amar? Onde é que está isso ali? Quieto, Paulo, desculpa, meu cachorro está se insurgindo na sua poética aqui. O meu onde é que está? Será que está na violência ainda? Será que ainda estamos com medo para poder fazer esse ato de amor, de reconhecimento? Essa é a minha questão. Desculpa aí ter interrompido os latidos do cachorro, perdão. Bom, interessantíssima a questão, muito importante as questões que você trouxe. Sim, eu fiquei me lembrando, quando você falou de MC, aí eu fiquei me lembrando dos Racionais MC, porque também é uma tentativa de introduzir isso que está fora no discurso, né, vigente, uma tentativa de essa insistência em cantar aí na linguagem deles, é uma tentativa de fazer uma heresia nesse discurso instituído, nesse como, né? Eu acho que é exatamente, você disse bem, assim, né? Eu penso que introduzir isso que está fora, né? A saída, se é que a saída, um caminho possível, é pela arte, é pela música, é pela poética, né? Pela arte. Acho que foi todo o meu desenvolvimento um pouco foi nesse sentido, né? De poder... E eu achei interessante quando você traz lagualidade, TTH, é o avesso disso que está dentro do discurso vigente, que estabelece um pacto comunicacional. Quer dizer, é introduzir essa outra sonoridade, que é o mesmo ao avesso, e produzir essas rasuras, né? Eu entendo que o nosso mundo de hoje está mais propenso às políticas da inimizade, da segregação, né? Muito. Isso sempre existiu na humanidade, né? Nós estamos vivendo um momento histórico onde o outro, a priori, é o meu inimigo. Eu não tenho nada para aprender com ele, nada para escutar dele, né? É um trabalho muito grande de refazimento, e eu acho que isso passa... Poética é política, mas não necessariamente pelo viés da política, né? Você fez me lembrar muito, quando eu lancei esse livro Violência, Juventude e Cultura, num dos eventos de Direito e Psicanálise, um rapaz que fazia um trabalho ali em Tararé, chamado Vielas do Saber, ele tinha uma rádio na comunidade. E quando eu fiz o trabalho com esses coletivos à época, enfim, vou encurtar o assunto, quando eu o convidei para dar um testemunho, porque no final tem uma entrevista com os grupos de coletivos que eu trabalhei no final desse livro, ele falou assim: eu espero que esse livro não fique enfiado dentro de uma academia, que você possa inaugurar, ou que você possa lançar esse livro lá na rua de Tararé, onde não tem luz, que são becos escuros, que você possa ir lá lançar esse livro, né? Porque eu acho que ainda... Assim, ele me deu uma baita de uma pontuada, porque ele nem foi no lançamento do livro, tá? Ele nem apareceu. A ausência eloquente. A ausência eloquente. É uma rasura, uma ausência eloquente, do tipo, assim, a gente vai falar sempre para os brancos, né? A gente não vai introduzir no discurso a diferença, né? Então, assim, só tenho que agradecer a colocação e queria dizer que o professor José Maria Terra foi um encontro de poéticas de relação. Nós nos cruzamos sexta-feira na FDV, na porta, me apresentaram a ele falou de uma coisa, eu me interessei, eu me deixei atravessar pelo discurso dele, e ele está aqui hoje. Então, é um testemunho de poéticas de relação, né? Espero que a gente se aproxime cada vez mais, que eu estou adorando. Amém. Por favor, Amém. Sem doutora Renata e a senhora, por favor, e nem professora, me tire desses títulos. Andressa, por favor, tem uma pergunta da Andressa aí. Está sem som? Espera aí. Não, eu acho que eu vou deixar para a próxima vez, que eu queria falar não, de jeito nenhum. Olha só, eu estou... o Lebrun, né, ele fala de um sujeito, hoje em dia, que se engendra por si mesmo.
né? Como se a alteridade fosse, de alguma forma, alguma coisa falha, capenga, né? Os sujeitos que estão nascendo, esse sujeito de agora, ele tivesse meio capenga. Eu queria que você falasse um pouco disso em função da estrutura do sujeito. Que sujeito é esse? Que não se pare, né? que tem que se engendrar por si mesmo, voltar a si mesmo o tempo todo, porque esse outro não garante a ele nada. Queria que você falasse um pouco isso, sabe? Como é que é isso possível? Como seria isso possível, sendo que somos, não, sujeitos neuróticos? Sujeitos neuróticos como? Né? Em função de quê? Sim, sim. Andressa, eu acho que isso toca na questão dos laços fraternos, que eu estava falando há pouco, né? Essa frátria órfã que se enlaça, que faz o laço de irmandade em torno dessa orfandade, né? O outro jamais, o nosso tempo, digamos assim, eu acho que é isso que o Lebrun está falando, no nosso tempo há um predomínio de jogar esse outro que nos constitui fora, né? Como se a gente pudesse prescindir desse outro, né? Tanto que, na última vez, eu trouxe a pergunta do Attili Membe: é possível prescindirmos da alteridade? Não, não é possível. Nós não precisamos dar a essa alteridade, que a alteridade tem a ver com a autoridade, nós não podemos prescindir dela. Mas essa alteridade, ela não precisa estar, e não estamos mais, tomadas por essa égide do laço do patriarcado, né? Ter um pai ali, digamos assim, sustentando essa alteridade. O ideal de nos desenlaçarmos da alteridade vai nos colocar numa posição, né, de luta de vida ou de morte, né? A gente regride para o narcisismo primário, a gente fica refém das projeções paranoicas, o outro é meu inimigo, né? Para que eu possa existir, não tem lugar para o outro, é a lógica do ou eu ou outro, a quem eu tenho que eliminá-lo. Eu acho que o Lebrun está chamando a atenção para isso, né? Que, a despeito de mudanças do laço social, no laço social, que a gente possa operar um pouco mais dentro dos laços fraternos, que a gente jamais se esqueça que a alteridade, o outro nos constitui com o melhor e com o pior. Por isso que eu penso que essa lógica, por exemplo, esse conceito de decolonial da nossa contemporaneidade, decolonizar o outro, ou decolonizar saberes, não é demonizar o outro, não. É devorá-lo para cuspir a nossa alteridade, né? É o ideal da Semana de Arte Moderna, lá de 22, que a gente possa nos encontrar com esse outro, nos apropriarmos das suas falhas, das suas rasuras, aonde está o não saber, aonde está o lugar do inconsciente, como diz Lacan, e que a gente possa sustentar a nossa diferença a partir disso, nesse campo de saber. Então, sem alteridade do ponto de vista da nossa simbólica, o ser humano não sobrevive, né? Se a gente acha que a gente pode prescindir dessa operação da linguagem do pai para existir, nós seremos é ótimo, nós seremos meros objetos de engrenagem, orientados, porque esse é o ideal do discurso do capitalista. O discurso do capitalista quer que a gente se desembrulhe da alteridade, para que a gente sejamos objetos a sermos consumidos, né? É a lógica da razão instrumental. Ninguém pensa, produz, consome, né? Então, me parece que o Lebrun está chamando a atenção para os riscos de uma sociedade que caia sobre esse ideal de que ele pode se engendrar a si mesmo. E não existe isso. O ser humano precisa do outro, da linguagem, sobretudo, para se engendrar. A gente pode estar menos dependente das figuras de ideais que ocupam essa função do pai, né? A gente pode fazer tombar o ideal de patriarcado, mas nós não podemos nos despojar da função pai, que pode vir de um irmão, pode vir
de um professor, pode vir de um esporte, né? Então, é isso que me parece que ele está chamando a atenção, né? E nós estamos no fio de navalha mesmo. Isso dá uma ótima conversa. Eu acho que eu vou deixar a fala de Caetano para o próximo encontro da gente, porque senão a gente não almoça e eu tenho que ir para o consultório. Que horas tem? 12h45. Vamos deixar para o nosso próximo encontro, eu sigo falando. Gente, muito obrigada, hein? Muito obrigada pela interlocução Muito bom, de vocês. Renata. Muito bom. Eu que Obrigada. agradeço. Também, Renata. Muito bom. Beijo grande.